Olá, bem-vindos à aula 7. Bom, hoje nós vamos continuar a matéria e nós vamos responder uma pergunta muito importante. Por que a física estatística funciona? Então, a aula de hoje ela é uma aula muito importante porque ela define os fundamentos baseados nos quais tudo que a gente vai fazer daqui para frente, a partir da próxima aula, funciona. Por que a mecânica estatística funciona? Então, eu vou hoje discutir com vocês alguns resultados que são resultados gerais e muito importantes do ponto de vista dos conceitos que nós vamos tratar. Tá? Então, nós vamos falar hoje, ao longo da aula, uma questão chamada ergodicidade, que é o postulado fundamental da física estatística. Para isso, nós vamos ter que discutir um pouco mais a questão do ensemble estatístico. Como eu falei para vocês, já na aula passada e na aula anterior, o conjunto de autoestados quânticos, ou o conjunto de pontos no espaço e fase, foi isso que a gente fez nas últimas duas aulas, né? A gente achou estados quânticos e a gente achou, na última aula, um conjunto de pontos no espaço de fase do sistema clássico, né? Que são acessíveis ao sistema, ou seja, são compatíveis com um dado vínculo macroscópico. Isso a gente denomina de ensemble estatístico. Então, basicamente, o que você pode dizer do ponto de vista clássico, assim que o Boltzmann começou a tratar esse problema, a descrição clássica, como feita no desenvolvimento da mecânica estatística, ela acontece no espaço de fase, que é o que a gente fez na aula passada, tem feito. O estudo dos pontos Q e P, aquele conjunto de todos os pontos Q com os P's associados, né, os momentos canônicos, eles representam um conjunto de N graus de liberdade e a sua evolução é o que leva à hipótese ergótica. Muito bem. Então, espaço de fases. Nós vimos na aula passada, eu já discuti isso com vocês, quer dizer, na aula passada, a gente falou, olha, o conjunto dos QIs e PIs que definem os pontos de um dado sistema, tá? Eles satisfazem as equações de Hamilton, da mecânica clássica. Então, dq dt, derivada temporal, q ponto, é a derivada parcial do hamiltoniano com relação a p. E a derivada de p com relação ao tempo, p ponto, é menos a derivada do hamiltoniano em relação às coordenadas q correspondentes. Né? Então, tem i em tudo isso aí. Muito bom. Então, essas são as equações que vão nortear o que nós vamos fazer. Então, no caso, então é assim, na aula de hoje, em alguns momentos eu vou fazer energia constante para a gente entender os conceitos. Mas os resultados todos que nós vamos obter nessa aula, eles são gerais e valem mesmo quando ele não é constante. Eu vou tentar sempre deixar claro quando eu estou falando de constante e quando eu não estou falando de constante. Mas então, para a gente entender a ideia inicial, que foi como apareceu na aula passada, uma grande chamada Rho. Então, no caso da energia constante, esses pontos eles ocupam uma região finita do espaço de fases. E aí a gente sabe que o volume real, V, limita os Qs. E a energia limita Q e P. Né? Se eu tenho uma hamiltoniana e eu estou considerando que a energia é constante, então a função hamiltoniana tem que ser igual a esta energia. Isso define uma hipersuperfície. Isso aqui é geral. Geral para a energia E. Na aula passada, nós discutimos esse problema no caso em que o H era o H das partículas sem interação. E quando a gente fez isso sem interação, a gente chegou à conclusão que a tal da hipersuperfície é uma hiperesfera. Se eu tiver interação, essa hipersuperfície não vai mais ser uma hiperesfera, mas vai ser alguma hipersuperfície. Existe uma região no espaço que define, que é modulada por essa condição de H constante. E nós vimos, tenho falado isso desde o início, quando E é constante, nós passamos aulas calculando o número de estados associados a um sistema com energia constante. Então, quando a gente tem esse número de estados aqui, e eu falei, se a energia é constante, eu já cansei não, falei várias vezes para vocês, e já tentei mostrar com exemplos que todos os estados que são compatíveis com esta energia,
eles têm a mesma probabilidade de acontecer, eles são equiprováveis. Então, a energia constante nos oferece uma situação muito cômoda para a gente entender o que está acontecendo. Então, se eu tenho um número de estados, a probabilidade dos estados acontecerem é o inverso do número de estados acessíveis. Então, isso aqui, esse ρ, ele está associado à probabilidade, da mesma maneira que a gente fez a probabilidade do passeio aleatório, né? E aqui, então, vejam, eu estou chegando nesta grandeza a partir da situação de energia constante. Certo? Agora, o que eu vou fazer depois vai valer para um ρ, mesmo quando a energia não é constante. Aqui é só o começo para eu encaminhar o problema. Com isso, eu defino um ρ, e aí a gente vai tentar ver o que é esse ρ, quais são as propriedades que esse ρ tem. Então, o que a gente pode dizer sobre ρ? Essa nova grandeza, ρ de Q, P e T, ela é a densidade de pontos no espaço de fase. O que a gente vai fazer é, a gente montou um sistema, né? Aquele monte de pontos Q e P, eles correspondem no espaço de fase com muitas dimensões a um ponto. E aí, como a gente não sabe resolver esse problema, então eu pego e faço um monte de imagens disso, né? Deixo essas coisas evoluírem e faço a média dessas coisas. Então, e quem vai cuidar desta média é justamente essa densidade. Isso aqui é a densidade desses pontos, dos vários pontos do meu ensemble. Então, veja, em um dado instante, então, aqui eu estou olhando esse cara aqui na sua generalidade completa. Esse ρ, a gente só tem PQ e tempo. Então, tudo vai depender das coordenadas Q, das coordenadas P e, eventualmente, do tempo. Então, esta grandeza que a gente criou, ela deve depender dessas três variáveis. Então, em um dado instante de tempo, o número de pontos que está no elemento dQdP, lembra? Desde o início eu falo, olha, tem um ponto, a gente faz dQdP em volta daquele ponto para definir as coisas. Então, se eu multiplico a densidade de pontos por dQdP, eu vou ter o número de pontos nessa caixinha. Essa é a maneira da gente discretizar as coisas. Então, isso significa o seguinte, ρ é a probabilidade de eu encontrar pontos no espaço de fase em Q e Q mais dQ, P e P mais dP. Tá? Então, essa é a grandeza que a gente quer tratar hoje e a gente quer aprender coisas sobre ela. Eu falei na aula passada isso, vou falar de novo. Essa grandeza aqui ela pode ser usada, ela é usada para cálculo de valor médio. Desde o início do curso eu falo que o valor médio é importante. E eu mostrei na aula passada que ρ, se ρ está normalizado, se a integral de ρ em PdQ dá 1, então, em um ensemble estacionário, dρ dt parcial igual a zero, a gente pode dizer que eu esqueço do tempo, né? Isso não depende explicitamente do tempo, então eu esqueço do tempo, a variável passa a ser variável só de Q e P, estado estacionário. Vocês sabem, mecânica estatística só funciona para estados estacionários, a que a gente vai estudar aqui. Aqui é bem definida. Né? Então, veja, eu tenho dP dρ dt igual a zero, isso me leva a que o valor médio de qualquer grandeza é a probabilidade, né? A densidade de pontos no espaço fase está ligada à probabilidade. dQdP é o número de pontos. Mas, então, isso aqui é a probabilidade. Isso aqui é o análogo daqueles P's que a gente obteve nos exemplos discretos e quânticos. Então, eu posso pensar que isso aqui, por exemplo, e todas as grandezas que eu vou tratar, vão ser funções de P e Q. Então, isso aqui pode ser energia, o momento magnético, momentos de dipolo, pode ser o R, eu posso estar querendo calcular o R, o delta R quadrado. Tudo quanto é grandeza que eu quiser vai depender dessas coordenadas aqui, e eu posso calcular esta grandeza média. A mecânica estatística faz este cálculo, e isso aqui é o caso clássico. No caso quântico, a gente já vai ver depois. Mas então, a gente vai calcular, nós vamos calcular valores médios assim. Então, se a gente vai calcular valores médios assim, a gente precisa entender o que a gente pode aprender sobre este ρ, bom, no caso, este ρ. Bom, a gente vai chegar no final a esse ρ, mas eu vou começar com o caso mais geral. Então, o que a gente pode dizer sobre esse cara aqui? Que é a pergunta que a gente vai fazer e responder na aula de hoje.
Vejam, a evolução temporal de uma função que depende de Qs, Ps e T é a evolução temporal é a derivada total com relação ao tempo, que é a parcial com relação ao tempo e a parcial com cada uma dessas variáveis aqui. Ou seja, eu estou fazendo dρ dq, dq, dt. dρ dp, dp, dt. Certo? Então, essa é a maneira da gente ver a variação dessa grandeza quando ela depende dessas variáveis. Né? Então, essa é a expressão que a gente precisa estudar. E o que nós temos para adicionar esse problema, que pode nos ajudar, são as equações de Hamilton, não é? Que a gente acabou de ver que Q ponto é a derivada parcial de H com relação a P, e que P ponto é menos a derivada de H com relação a Q. Então, se eu substituo isso aqui, a nossa equação fica assim. Então, eu tenho que a variação do ρ é a variação parcial, mais essas variações que têm essa ligação com a hamiltoniana do problema. Então, a questão é, o que a gente pode falar deste pedaço do problema? Tá? Então, isso aqui é o caso geral da variação dessa grandeza. Então, eu quero saber o que eu posso falar desse cara. Bom, primeiro, a forma geral de ρ. ρ é uma coisa que vocês aprenderam em mecânica clássica ou mecânica analítica. Mecânica 2, isso é um parênteses de Poisson de ρ. Então, quando você escreve dρ dq, dH dp, menos dρ dp, dH dq, isso é definido em mecânica clássica como parênteses de Poisson. Então, isso significa que a equação que nós temos, se a grandeza que a gente quer estudar é essa, pelo que eu escrevi lá, eu simplesmente substituí isso, que estava na imagem anterior, por essa maneira de escrever o problema. Então, o que nós podemos dizer é que, de uma forma geral, o ρ, que é essa densidade de pontos no espaço de fase, na sua plenitude, na sua generalidade total e completa, é dado por essa equação. Tá? Será que a gente pode dizer mais alguma coisa? Vamos ver. Então, isso aqui é a forma da evolução temporal de ρ. Agora, vejam o seguinte, a gente está tratando um problema em que tem um número de pontos lá, que são um número de imagens do nosso problema. Bom, cada problema tem N graus de liberdade. E eu estou pegando um monte desses caras para fazer a média. Isso aí me dá um conjunto de pontos. Quando eu vou tratar esse problema, eu não estou pondo ponto a mais, não estou tirando ponto a mais. Então, essa grandeza que eu estou estudando, ela satisfaz a equação da continuidade. E nós estamos falando de uma densidade, né? Então, veja. Então, uma densidade, pode ser densidade de carga, de massa, de probabilidade, uma densidade qualquer, você pode sempre associar uma corrente a ela, né? Vocês viram isso em eletromagnetismo, vocês viram isso em outras situações, talvez em mecânica quântica. Então, a questão é o seguinte. Suponhamos que eu tenho um volume, né, aqui, e eu tenho uma grandeza aqui que eu estou estudando a densidade dela. Se eu integrar a densidade no volume, eu vou ter a grandeza. Né? Então, eu posso calcular isso vai me dar, se for densidade de massa, vai me dar a massa, se for densidade de carga, vai me dar a carga, aqui dentro desta região. E isso aqui está relacionado, esta grandeza vai estar relacionada com o fluxo de corrente associada a esta grandeza. Então, quando eu tenho ρ, existe uma corrente associada. Então, o fluxo de corrente aqui é uma integral de superfície em torno dessa superfície, que é isso aqui. Então, eu vou pegar J, multiplicar pelo vetor normal à superfície e vou integrar na superfície. Tá? Isto aqui é o fluxo. E esse fluxo aqui, ele tem que ser menos a variação com relação ao tempo dessa grandeza. Se essa grandeza estiver variando, vai ter uma corrente associada. Né? Então, a equação que nós temos, então, ρ, ele deve satisfazer a equação da continuidade. Então, a variação temporal da massa, por exemplo, vai ser igual a menos a corrente que está passando aqui, ou carga, né? Você tem carga, uma densidade de carga. Então, a carga que está aqui, se ela fluir,
ela vai fluir com esta corrente. E essas duas coisas estão amarradas assim. Esta variação, eu jogo o D aqui para dentro, né? E fica derivada temporal, parcial. E aí eu uso o teorema do divergente aqui, transformo esse cara, que é uma superfície, num volume, e eu fico com isso aqui, e a equação da continuidade, na forma integral, me dá isso aqui. Né? A variação com o tempo parcial é igual ao gradiente disso aqui. Os dois estão no mesmo volume, tem um menos aqui, então eu fatoro esse volume, e a equação diferencial associada a esta equação integral, que deveria ser isso com isso, né? Que eu usei o teorema para chegar aqui, é isso. Então, isso aqui é a equação da quantidade. Então, qualquer densidade no espaço, densidade de carga, densidade de massa, densidade de probabilidade quântica, o que você quiser, satisfaz alguma equação de continuidade desse tipo. Então, nós temos que ver qual é a equação da continuidade do nosso problema no espaço de fases. Então, veja, o ρ tem que satisfazer a esta equação aqui. Tá certo? Então, a densidade de corrente, a densidade de corrente, ela é, por uma dada grandeza qualquer, ela é sempre ρ vezes a velocidade associada a como essa grandeza está variando. Tá? Então, você substitui isso aqui, e aí a nossa equação fica assim. A equação da continuidade, ela é dada por isso aqui. Certo? Muito bem. Como não tem pontos entrando e pontos saindo do nosso problema aqui, então o número de pontos no espaço de fase deve se conservar. Né? Então, faltou o sinal menos aí naquelas duas equações, né? Desculpem. Mas então, o DODT é dado por isso aqui. Só que no nosso problema, ρ, depende de Q e P. Então, a velocidade generalizada associada a este problema, para o qual a gente vai tratar a equação da continuidade, é uma velocidade generalizada, que é a derivada com relação ao tempo de cada Q e a derivada com relação ao tempo de cada P. Tá? Então, o que vai entrar aqui vai ser esta velocidade. Tem dois conjuntos de termos das velocidades. Isso vai entrar aqui. E aí, o divergente nesse problema, né? O divergente, se a gente tivesse só em coordenada, seria dx, ddy, ddz, somado. Né? Aqui ele vai ser o d de q para cada q que eu tiver no problema e o d dp para cada p que eu tenho no problema. Isso aqui, de novo, isso aqui é o gradiente é o divergente generalizado. Então, eu vou atuar com este par aqui nesta grandeza e, explicitando o divergente, a nossa equação, passando isso para o lado de cá, passando isso para o lado de dentro, dρdt é a derivada de ρq, que isso aqui é ρv é ρq ponto mais ρp ponto, né? Então, ρq ponto é a parte que depende de q, eu derivo com relação a q, atuo com os componentes do divergente, do divergente, e com relação a P, a mesma coisa. Então, a nossa equação da continuidade ela é dada por essa expressão. Tá? Onde eu apliquei o divergente generalizado aqui. Então, de novo, o que a gente precisa entender é o que a gente pode falar com relação a esse termo aqui. Então, nós vamos pegar esse termo e vamos estudar esse termo. Então, vejam, eu tenho esse termo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar isso aí com relação a ρ. Primeiro eu derivo esse termo com relação a ρ, derivo esse termo com relação a ρ, deixando esse cara e esse cara. Aí depois eu deixo o ρ fora e derivo isso com relação a Q ponto e isso com relação a P ponto. E aí eu fico com esse termo aqui. Ó. Aqui eu derivei o ρ, aqui eu derivei no Q e no P. Muito bem. Então, nós temos essa equação aí. Né? Aí, nós vamos dar um olhar para esse cara aqui. Vejam, esse Q ponto que está aqui,
ele é a derivada de H com relação a P. Então, se eu substituo aqui, eu fico com a segunda derivada de H com relação a dP, dQ. Esse termo, se eu substituo o P ponto aqui, isso é menos dH, dQ, dP. Agora, derivar dP, dQ ou dQ, dP, a ordem da derivada não importa. E eu tenho um sinal menos aqui quando eu substituo esses caras. Então, isso aqui, isso dá zero. Tá? Então, eu posso esquecer esse caso. Então, essa conta toda aqui se reduz a isso. E aí você lembra que isso aqui, a hora que eu substituo o Q ponto por DH, dP e o P ponto por menos DH, dQ, isso aqui vira o parênteses de Poisson. Tá? Então, o teorema de Liouville está nos dizendo o seguinte. Isso é o teorema de Liouville. O teorema de Liouville diz que aquela grandeza que eu comecei lá atrás, por conta de que ela tem que satisfazer a equação da continuidade, essas grandezas têm que satisfazer a equação da continuidade, eu fiz uma imposição que ela satisfaz a equação, essa grandeza satisfaz a equação da continuidade. Então, ela me leva aqui dρ dt mais o parênteses de equação, isso é zero. Só que antes, lá atrás, eu tinha feito uma derivada desta grandeza, não é? Antes, lá atrás, eu tinha escrito isso. Ó. No caso geral da evolução temporal de ρ, eu tenho que dρ dt, que é parcial dρ dt, mais ρh. O que o teorema de Liouville me disse é que esse cara aqui é zero, por causa da conservação. Física, né? A física nos diz isso. Então, o teorema de Liouville resulta nesse resultado aqui. O teorema de Liouville é que a variação, a parcial com relação ao tempo, mais o parênteses de equação, isso é zero. Então, o ρ, veja, eu não fiz imposição nenhuma. Então, o que eu estou dizendo é que essa grandeza, que, como eu falei para vocês, é muito importante em mecânica estatística, ela tem que satisfazer essa equação. Então, tudo que eu puder fazer, se eu satisfizer essa equação, isso pode ser uma maneira de eu fazer mecânica estatística. Então, o teorema de Liouville, ele diz que os pontos no espaço de fase, com probabilidade dada por ρ, satisfazem a essa equação. Então, isso significa que dρ dt igual a zero. Então, os pontos no espaço de fase, eles se comportam como um fluido incompressível. Isso aqui corresponde ao comportamento de um fluido incompressível. Então, isso significa, no caso mais, né, você pode dizer o seguinte, você começa com uma situação assim. Essa equação ela pode deformar o espaço ocupado pelas partículas. De tudo quanto é jeito, pode até virar uma coisa assim, ó. Tá? Mas mantém volume constante e é como você fazer distorções em um bloco de borracha. Tá? Isso aqui significa que não existem atratores. Significa que, enquanto aqui você pode, as suas partículas, seus pontos, eles podem andar em qualquer lugar desse espaço de fase definido aqui, assim como eles podem andar em qualquer lugar desse espaço de fase, mesmo que o espaço vá se transformando no tempo. Tá? Essa imagem vem do livro de Sétimo, né, que eu falei para vocês que eu uso algumas coisas, né? Então, dizer que não existem atratores, isso aqui é na linguagem do caos, né? É que o sistema não tem pontos fixos, ele não converge para algum ponto e para lá. Ele está andando o tempo todo. Então, só sistemas que não têm atratores é que vão satisfazer essas condições que a gente precisa para que a mecânica estatística funcione. Então, essa é a equação do teorema de Liouville. E essa equação aqui, ela pode ser o ponto de partida para formulações, inclusive, fora do equilíbrio, que foi um branquinho aqui, fora do equilíbrio. Tá? Isso aqui é um resultado bastante geral. Tá? E eu cheguei nesse resultado sem fazer nenhuma afirmação sobre ρ, a não ser que ele satisfaz, bom, que ele tem que se comportar em função das variáveis associadas a ele com aquela primeira equação, e depois, aqui,
esse termo da equação é zero, devido ao fato que ele tem que satisfazer a equação da continuidade. Então, isso é o teorema de Liouville. Esse teorema é fundamental. Talvez vocês tenham visto isso em mecânica clássica. A razão e a importância dele está aqui. Ainda bem que o Boltzmann tinha isso aí para usar, né? Então, consequências do teorema de Liouville. Vamos agora eu vou particularizar. Eu vou dizer que ρ é constante. Se ρ é constante, isso aqui é a condição, é a situação quando a energia é constante. E não depende explicitamente do tempo. Então, se não depende explicitamente do tempo, isso aqui é zero. Então, agora, a nossa equação ficou que o parênteses de Poisson tem que ser igual a zero. Então, isso está nos dizendo o seguinte. Ρ e H igual a zero. Você lembra? São aquelas derivadas. Então, se você fizer ρ constante, você satisfaz isso aqui. Tá? Quando isso aqui é igual a zero, quando eu não tenho essa dependência temporal, se eu vou para a mecânica quântica, isso significa que esse ρ, quando eu vou para a mecânica quântica, o parênteses de Poisson vira o comutador. Então, o comutador igual a zero, ele fala uma coisa importante, né? Então, veja. Então, eu vou fazer a seguinte afirmação aqui. Ó. Se o ρ é constante, eu satisfaço isso, sem problemas. Tá certo? Mas, por outro lado, se o ρ não for constante, mas a sua derivada temporal for zero, eu posso fazer esse ρ variar, esse H variar, e eu posso ter outras relações entre ρ e H que satisfaçam este comutador. Tá? Então, obviamente, o problema da energia constante, que é o que nós vamos tratar logo no início, aqui na sequência, a partir da próxima aula, o resultado é trivial. Ρ é constante, então a coisa comuta. Né? As consequências de mecânica quântica, depois eu discuto. Mas, então, aqui, agora eu estou falando o seguinte. Ρ constante satisfaz, mas e se o ρ não for constante? Contanto que eu resolva essa equação e dê igual a zero, isso será uma solução possível. Então, eu vou fazer uma afirmação aqui para vocês, que eu vou provar numa aula futura. Né? E eu vou mostrar para vocês que existe uma formulação da mecânica quântica, mais tarde, né? Uma formulação da mecânica quântica em que o ρ ele é proporcional a uma exponencial de menos a hamiltoniana dividido por Boltzmann T. Tá? Isso aqui é um ρ possível, que dá toda uma mecânica estatística muito interessante, muito bonita, muito rica. E não é único, tem outros. Além desse, tem outras coisas. E tem o caso do ρ constante, que é o primeiro que nós vamos fazer. Mas, então, isso aqui é só para dizer para vocês que tem coisas além do ρ constante, que obviamente faz as coisas comutarem, mas quando eu tenho isso aqui, resolvo essa equação, eu posso ter outras expressões. Então, esse resultado aqui, ele é geral, muito mais geral do que ρ constante. Então, baseado em tudo isso, o Boltzmann fez a seguinte consideração. Ele falou, olha, em um sistema ergódico, a trajetória de quase todos os pontos no espaço de fase passa arbitrariamente próximo de todos os outros pontos, posição e momento, na superfície de energia constante. Ele primeiro tratou o problema da energia constante. A formulação dele é toda baseada, inicialmente, na situação da energia constante, porque a energia constante dá um balizamento para a gente, né? A gente sabe um monte de coisas que a gente pode fazer quando a energia é constante. Então, veja, as trajetórias Q e PI, onde I vai de 1 a N, elas vão cobrir praticamente toda essa superfície, essa casca, né? Essa hipersuperfície de energia constante. Agora, qualquer outra grandeza que a gente tenha, que seja descrita em termos dessas coordenadas, também vai percorrer todo o espaço de fase possível. Né? Então, a gente pode fazer as médias dessas grandezas na superfície de energia. Então, bom, como eu estou aqui no escritório remoto, eu achei um exemplo de um sistema ergódico que é aquele
aspiradorzinho, né, que anda pela casa, você liga ele, e a esperança é, ele anda aleatoriamente, ele vem, está andando, aí ele encosta em alguma coisa, ele aleatoriamente muda a direção, aí ele vai para o outro lado. E aqui são alguns momentos dele aqui funcionando no chão do meu escritório. Tá? Se eu deixar ele durante 1 hora aqui, ele percorre todos os espaços. Então, isso aqui é um exemplo de sistema clássico ergótico. Né? Ele vai andar e ele vai fazer isso em todas as direções. Aqui eu estou mostrando algumas das direções onde ele andou e eu fiz uma imagem. Certo? Bom, então a gente tem aqui o postulado fundamental da mecânica estatística. O postulado fundamental da mecânica estatística é o seguinte: num sistema fechado, com energia total e fixa, todos os microestados acessíveis ao sistema são igualmente prováveis. Então, aqui, de novo, eu estou com energia constante. Então, no espaço de fase clássico, o ρ deve ser constante. Então, nesse caso, ρ, que é dado por 1 sobre o número de estados, que a gente aprendeu a contar, para cada estado a gente vai ter que contar esse número de estados, tá? Esse ρ aqui, ele é tal que ele é este valor quando você está com o seu sistema com energias entre E e mais DE. Então, eu espero que isso aqui fique claro agora. Né? Quer dizer, na situação em que você sabe contar o número de estados, você sabe achar qual é essa densidade de probabilidade, e ela é diferente de zero só nesta região. Fora ela é zero. Então, isso significa o seguinte: num problema qualquer, que não é o problema do gás não interagente, você vai ter uma hipersuperfície que tem uma superfície, uma casca, né, que tem uma superfície E e uma outra superfície E e E mais DE, e o seu sistema tem probabilidade igual de estar em qualquer ponto dessa superfície, que é a hipersuperfície de energia constante. Então, de novo, imagem do sétimo. Então, vamos agora supor o seguinte. Então, a gente viu que, nesse caso, a gente tem o ρ. Muito bom. Vamos supor agora que eu tenho uma grandeza f de Q e P. Bom, antes disso, então aqui eu expliquei o caso da energia constante. Mas, como eu falei para você, esse ρ pode ser mais geral do que isso. Então, este ρ, para o qual satisfaz parênteses de equação igual a zero, você pode falar, bom, então nesse sistema, eu posso pegar um F aqui, que pode ser a energia, o momento magnético, do polo magnético, ou a pressão média, um monte de coisas, né? E aí eu pego e faço aquela conta que eu mostrei na aula passada para vocês, e que eu já comentei hoje. Então, como a gente tem o ρ, se eu tiver um ρ generalizado, além desse aqui, né? Em princípio, eu posso fazer médias de todas as minhas grandezas, não é? E, então, essa é a média estatística, a média em ensemble. Então, a hipótese de Boltzmann, ela funciona, ela fundamenta a mecânica estatística. Então, a hipótese ergódica permite você comparar a média estatística feita nos ensembles, que é isso, né? Já estou supondo que o F não depende do tempo explicitamente, estou supondo que, desculpe, que esse cara não depende explicitamente do tempo e que ele satisfaz aquelas condições do teorema de Liouville, né? Então, isso aqui é a maneira de eu calcular uma média de qualquer grandeza que a gente tem aqui no caso clássico, e no caso quântico eu vou ter uma probabilidade vezes a função definida naquele índice, somado sobre todos os estados possíveis. A gente vai ver isso aqui aparecer com bastante constância no nosso curso. Mas o ponto importante é o seguinte, é que isso é como o Boltzmann faz, e que você pode fazer independente de a energia ser constante ou não, contanto que você tenha uma descrição de ρ que satisfaz o teorema de Liouville, que é mais geral do que a energia constante, e você tem as grandezas que você quer calcular definidas com as mesmas variáveis, isso aqui é a média da grandeza. Então, isso aqui pode ser, por exemplo, a média da magnetização, né? Aí você compara isso com a média da magnetização feita no laboratório. No laboratório, o experimental, ele pega, por exemplo, ele vai lá, coloca o seu sistema dentro de um
recipiente onde ele controla a temperatura, um dewar, né? Aí ele põe lá numa certa temperatura o seu sistema, espera tudo estabilizar, ficar num estado estacionário. Aí ele começa a fazer medida da grandeza. Ele faz várias medidas dessa grandeza durante um intervalo de tempo, e aí ele soma todas essas grandezas, porque tem uma flutuação. Ele soma todas essas grandezas e divide pelo tempo que ele fez isso aqui. E isso aqui é importante, a gente fala, isso é no limite de tempo para infinito. Isso é no limite de tempo, tempo. Isso é no limite de tempo indo para infinito, ou seja, um tempo muito maior do que o tempo para você se livrar das flutuações e tudo, e maior do que o tempo de relaxação do sistema. Eu vou voltar a falar nisso, mas o fato é o seguinte, o experimental ele sabe fazer essa conta e ele faz isso aqui, e ele faz, então, uma medida. Quer dizer, quando ele mede a magnetização da temperatura T1, isso é uma média. Aí ele muda a temperatura, faz uma outra medida, isso é uma média. Então, todas essas grandezas são médias. Ele faz um gráfico disso. E aí, o físico estatístico pega este problema e, usando esta conceituação, ele faz esta conta, sem nenhum dado experimental, e ele compara essas duas coisas. Isso aqui é a média em ensemble. Isso aqui é a média no laboratório. E o que o Boltzmann falou é que isto é igual a isso. Isso é um pulo, né? Isso é uma coisa fantástica, né? 1860, o Boltzmann entendeu isso aí e fez essa afirmação. Tá? Então é isso. É por isso que a gente pode fazer mecânica estatística, porque a gente pode ir lá, comparar, ver resultados do laboratório, comparar com resultados que a gente calcula usando este formalismo, para o qual a gente fez a descrição geral dessa grandeza clássica. Muito bom. Então, está aqui a fundamentação. É por conta disso que a gente pode fazer mecânica estatística. Tá? Eu podia ter ido direto para a próxima aula, não ter nem falado do termo de Liouville e falado para vocês, olha, é assim que funciona, como eu vou fazer na próxima aula. Agora, essa fundamentação aqui, ela é muito importante. Então, eu faço questão de fazer isso aqui para que fique claro que existem bases sólidas onde a gente faz a mecânica estatística. E as bases sólidas foram definidas nessas imagens que eu fiz até este ponto aqui. E eu fiz tudo aqui até agora no caso clássico. Normalmente eu faço o quântico primeiro, né? Hoje eu fiz o clássico primeiro, né? Agora, existe a hora que a mecânica quântica surgiu, a pergunta é, como é que isso aí se comporta no caso quântico? Então, a mecânica estatística ela também tem a sua formulação quântica. Né? Então, em mecânica quântica, antes de falar de mecânica estatística, o sistema é caracterizado por uma função de onda. Essa função de onda, eu falei já em aulas anteriores, pode ser expandida em um conjunto completo de autoestados de algum operador. Né? Contanto que eu saiba isto, aplicou o operador nos estados, eu consigo resolver a equação de autovalores, ou seja, o operador aplicado na função dá um número, que é o autovalor, vezes a função. Se eu tiver isso aqui, se eu tiver esse conjunto completo de autoestados e autovalores, eu posso pegar esta grandeza e expandir usando essas autofunções e eu tenho que achar esses coeficientes. Isso é mecânica quântica pura. Certo? Então, eu vou expandir. Nota, guardem esse resultado. Eu vou considerar que o estado que eu quero estudar, eu posso expandir em termos desse conjunto aqui. Então, a pergunta que se faz, bom, primeiro, a gente está em mecânica quântica. Então, a gente está fazendo um processo de medida, né? Quer dizer, tem a formulação da mecânica quântica, mas você faz uma medida. Então, o operador O associado à medida que você quer, né? O hamiltoniano, por exemplo, para medir energia, né? Coisas assim. Quando você vai fazer a medida, existe uma interação entre esse objeto quântico e um objeto clássico. E o resultado faz com que, de todos aqueles Os, de todas as possíveis respostas que esse operador dá, o sistema vai colapsar e vai dar um autoestado desse aqui. Né? Então, o sistema colapsa na função φ
φ de k, numa delas, dando este valor para a grandeza com esta probabilidade. É isso que a gente aprendeu em mecânica quântica. Então, o valor médio quântico, ele fica o seguinte. Eu vou pegar o Bra e o Ket dessa função de onda, né? E isso fica escrito assim. Eu escrevi essa função, esse K, isso aqui, com esse coeficiente, e esse aqui é o complexo conjugado, com o coeficiente complexo conjugado. Então, eu tenho aqui, veja, o meu operador está definido entre dois estados aqui, só que a gente está num problema que eu tenho esses autovalores. Então, se eu aplico esse cara aqui, eu obtenho o ON, número. Eu tenho o ON. Tá? E eu estou supondo que esses estados, esses autoestados aqui, eles sejam normalizados. Tá? Eles são é um conjunto completo ortonormal. Então, isso significa que esse produto aqui é um delta de Kronecker, aí você faz essa soma e você chega à conclusão que o valor médio desta grandeza, quando eu pude fazer essa descrição, ele é a média de cada um dos estados possíveis ponderado pela probabilidade. Tá? Então, isso é valor médio. Só que isso aqui é valor médio quântico, não tem mecânica estatística ainda. Então, isso aqui, eu tenho um estado do sistema e eu posso calcular o valor médio de uma grandeza associada a esse estado. Isso é mecânica quântica. Muito bem. Só que agora, então, isso é o caráter intrínseco da mecânica quântica. E o que então é a mecânica estatística quântica? A mecânica estatística quântica é o seguinte. Eu vou supor que eu tenho um sistema que pode ser encontrado em muitas funções de onda psi que satisfazem as condições macroscópicas que eu determinei. Existe um monte dessas funções psi. Então, eu tenho que fazer uma média nas funções de onda. Além daquela média estatística, eu tenho que fazer mais uma média das funções de onda. Então, a pergunta é como é que eu faço? Como é que eu vou proceder nesse problema? Bom, a resposta é a seguinte. Eu vou pegar a minha função, eu vou expandir ela num conjunto completo. Só que agora, eu vou fazer isso num conjunto completo de autofunções do hamiltoniano do problema. Todo problema que a gente vai tratar tem um hamiltoniano associado. Então, eu vou lá, procuro as autofunções do hamiltoniano, H psi igual a E psi, certo? E eu faço essa expansão aqui. Então, o ponto é, o sistema ele pode ser encontrado em muitas funções de onda, todas compatíveis com as condições macroscópicas para o valor esperado. Então, o que eu tenho que fazer? Então, o valor esperado é esse, né, que a gente fez na imagem anterior, só que agora, a grandeza que eu estou medindo, quando ela atua aqui, não necessariamente dá um alto valor, porque essas autofunções são autofunções do hamiltoniano. Se esse cara comutar com esse, aí vai funcionar aquilo que eu acabei de fazer. Mas, no caso geral, não é verdade. Então, o que aconteceu aqui é que esta função, esse valor médio, ele é um monte de elementos de matriz, os elementos de matriz de Heisenberg, né, entre os estados N e M, onde esse O está atuando. E aqui estão os coeficientes para cada distribuição dessa aqui. Então, isso aqui é uma função de onda. Suponhamos que eu tenho um monte dessas funções de onda. Então, eu tenho que fazer uma média nesse conjunto de funções de onda. Quando eu fiz isso aqui, eu já fiz essa conta, isso aqui são números. Então, se eu não sei que função usar, o que eu tenho que fazer é uma média naquelas funções de onda. Fazer uma média nessas funções de onda é fazer uma segunda média, que é a média estatística, que corresponde a eu somar sobre M e N esse valor médio aqui. Eu tenho que fazer um valor médio desses coeficientes. Eu tenho que somar sobre todos os conjuntos de coeficientes que eu tenho. Tá? Muito bem. Então, como isso aqui é um elemento de matriz, eu vou escrever ele como OMN. E aí eu tenho esses caras aqui. Tá? Então, esses objetos aqui, eu vou fazer uma definição. Isso aqui é a média estatística agora. Tá? A média quântica já foi. A média estatística é fazer uma média nos coeficientes aqui.
E essa média aqui, eu vou... Isso aqui são elementos de matriz também. Então, eu vou dizer que o elemento AM estrela AM é um termo da minha matriz NN. Isso aqui chama-se matriz de densidade quântica. Então, este ρ, MN, que já está na descrição matricial, isso aqui é o análogo quântico daquele ρ que a gente acabou de gastar 35 minutos para entender a física dele. Em mecânica quântica, você tem que tratar esse cara aqui, a matriz densidade. Tá? Muito bem. Então, a matriz densidade quântica é isso. Aí eu venho aqui no meu objeto, o valor médio estatístico, ele é, então, agora, essa soma de ρ, MN, O, NM, O, MN. Então, é isso aqui que a gente tem que olhar. Então, aí a gente olha para isso aqui e a gente lembra de matrizes. O que a gente sabe de matrizes? Aqui, então, você lembra, né, que esse OMN é o elemento de matriz quântico do operador que eu estou considerando. Então, agora eu tenho que fazer esta conta aqui para calcular o valor médio estatístico. Então, veja, isso aqui é a representação matricial do operador ρ. Existe um operador quântico ρ, assim como existe o operador O quântico. Aqui são os elementos de matriz dele, aqui são os elementos de matriz. O que eu estou dizendo é que isso aqui é o produto desses operadores, você faz o produto desses operadores, e aí você pega só os elementos diagonais. Por que isso? Porque se a gente volta, né, em teoria de matrizes, lá, primeiro ano, tal, o traço do produto de duas matrizes é escrito como a soma de MN deste produto, A, M, N, M, B, M, N. Quando o M é comum aqui, isto aqui leva a gente a... Isso é o produto AB, selecionados os elementos da diagonal somados. Isso é o traço. Então, de toda essa coisa matricial, a única coisa que eu preciso é o traço. Então, o valor médio do operador, ele é o traço deste produto. Tá? Então, o valor médio, em termos de operadores, ele é o traço do produto ρ vezes O. Certo? Então, isso aqui é a média quântica, o análogo, aquela integral que a gente fez. Então, isso é a matriz densidade quântica. Agora, nós temos um caso interessante que simplifica um pouquinho o problema. No caso em que o operador que você está, a grandeza que você está estudando comuta com a hamiltoniana, problema, então os OMN ficam diagonais, só sobram os elementos diagonais. Então, se só sobram os elementos diagonais, então você pode dizer que, a hora que você faz uma daquelas somas, você tem que olhar, você não precisa calcular a matriz de densidade toda, você só precisa dos elementos diagonais da matriz de densidade e os autovalores do operador que comuta com a hamiltoniana. Então, fica mais simples o problema, certo? Muito bom. Isso aqui é a situação que corresponde, para quem já viu isso, estados puros, e aqui, quando você tem o caso geral, é quando você tem mistura entre os estados, mistura estatística entre os estados. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o caso clássico, a gente faz assim, a gente faz esta média, porque a gente tem ρ, para o qual existe um teorema de Liouville. E eu estou explicando para vocês que o caso quântico tem um ρ que é a matriz densidade, que é dada por esta média, e que leva a um valor médio, que é o traço do produto do operador. Então, aqui, ó, você multiplica a probabilidade pela grandeza que você quer, aqui você multiplica o operador densidade pelo operador da grandeza que você quer medir, e calcula o traço. Então, a integral aqui corresponde ao traço. Bom, esse detalhe técnico que eu estou fazendo aqui, do caso quântico, eu estou fazendo ele de uma forma bastante
simples. Uma coisa que a gente pode dizer, isso aqui tudo aconteceu porque tem um teorema de Liouville, certo? Então, obviamente, deve ter um teorema de Liouville para o caso quântico, e claro que tem. Eu não vou deduzir o caso do teorema do caso quântico de Liouville, mas eu vou mostrar para vocês o resultado, só para vocês saberem, isso não é quebrado, mas é por uma completeza. Existe e a gente vai pincelar isso aí. Aqui, essa parte toda foi feita em detalhe. Chegar nisso aqui, eu fiz em detalhe, né? Então, existe a matriz de densidade, né? O operador de densidade e a matriz de densidade. A matriz de densidade é muito importante, teoria da informação, uma série de coisas. Então, é isso, matriz de densidade. E para este objeto, existe uma equação de Liouville, existe um teorema de Liouville quântico. Eu só vou indicar. E é o seguinte, onde nós tínhamos o parênteses de Poisson, a gente vai trocar por o comutador dividido por IH. E aí a equação de Liouville quântica, na forma matricial, tudo que a gente faz em quântica pode ter a forma matricial. Então, a forma matricial é que os elementos de matriz derivada temporal do Rho são dados por esses termos de matriz aqui. E esses termos de matriz aqui podem ser escritos como o produto das componentes do operador H, O menos OH, que é proporcional a esse comutador aqui. Tá certo? Então, essa é a equação na forma matricial e ela leva a uma equação que é a forma quântica para operadores disso aqui. Tudo isso tratem essa parte aqui como um bônus. Eu só estou dando essa informação para vocês saberem que isso está lá. Se alguém precisar disso, quiser aprender isso aqui, isso está feito em detalhe no livro do Patria, tá? E isso é o análogo quântico. Então, existe uma base também sólida para todos os problemas quânticos que a gente vai tratar, mas, ao longo do curso, eu não vou tratar o operador densidade. Eu só fiz isso aqui para que vocês saibam que essas coisas estão neste contexto. Nós vamos fazer muitos exemplos quânticos e tudo, mas nós vamos precisar da conceituação daquele jeito, né? Fazer a soma, o que a gente precisa é fazer os valores médios, mas tudo isso está com bases muito sólidas, certo? Então, era isso que eu queria contar para vocês hoje. Essa aula aqui é uma aula formal, mas ela é uma aula importante porque ela define as bases da mecânica quântica. Tudo que a gente pode fazer em mecânica quântica pode ser feito porque essas coisas aqui acontecem desse jeito. E aí, tendo isso, como essa fundamentação teórica importante, na próxima aula acho que a gente começa a falar dos resultados da mecânica estatística aplicados a sistemas e entender a teoria, entender como que a gente usa essa teoria para aprender o olhar microscópico da termodinâmica. Tá certo? Então, eu vou interromper aqui. Então é isso. Por hoje é isso. E na próxima aula nós continuamos evoluindo aí no estudo da mecânica estatística. Então, até a próxima aula. Obrigado pela atenção.